Queridos irmãos, graça e paz, queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 119, eu queria fazer a leitura do versículo 49 até 56. Livro dos Salmos, o Salmo 119, versículos 49 a 56. Nós vamos dar prosseguimento a essa exposição e pedindo graça a Deus para que Ele fale ao nosso coração por intermédio da sua palavra. Salmo 119, do versículo 49 ao 56, diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto. Ó Senhor, de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome, durante a noite, e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Vamos orar mais uma vez, se você puder. Feche os seus olhos, fale com o Senhor, pedindo: Deus, fala ao meu coração nessa noite, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, nós cantamos a Ti, nós oramos ao Senhor, e nós queremos também sair daqui com a porção da tua palavra no nosso coração. Portanto, desvenda os nossos olhos, a fim de que contemplemos as maravilhas da tua lei. Faça-nos, ó Deus, perceber, discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor derrame de graça e que o nosso coração esteja disponível e disposto para ouvir o que assim nos diz o Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome santo do Cordeiro Jesus. Amém e amém. Nós aprendemos na Escritura que grandes e fiéis são as promessas do Senhor. Alguém já disse que são pelo menos 366 vezes em que o Senhor, em sua palavra, conforta o seu povo com uma palavra, com uma promessa de consolo, de conforto, dizendo para que este não tema. Esse texto, que mais uma vez exalta o poder da palavra, ele coloca diante de nós como Deus usa a sua palavra para confortar e para fortalecer o coração dos seus filhos. Mas ele começa dizendo assim: Senhor, versículo 49, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Veja, ele não diz qual promessa foi essa. Poderíamos aqui computar talvez uma das 8.000 promessas que perpassam toda a Escritura. Nós não sabemos qual promessa era essa. Mas é importante que você entenda que no Salmo 119, promessa, palavra, juízo, preceitos, veredas, são termos sinonímicos que estão ligados à ideia da lei de Deus, da palavra de Deus, da excelência da palavra do Senhor. Então entenda a promessa aqui não apenas como uma promessa específica, mas com tudo aquilo que Deus prometeu, toda a promessa do Senhor, todo o discurso do Senhor, tudo aquilo que Deus revelou na forma de garantias para a vida do seu povo. E ele diz então que esta palavra, que é palavra de Deus, era para o seu coração uma âncora de esperança. Sabe, irmãos, em tempos como os nossos, em que, sobretudo agora, em um ano de pleito eleitoral, muitas palavras são oferecidas para fundamentar a esperança de um povo. Nós ouvimos, desde o cenário estadual até o cenário nacional, pessoas subindo nas tribunas, nos palanques, e oferecendo através das palavras e das promessas algum tipo de esperança. E alguns se fiam nessas palavras, alguns fazem destas promessas esteio para a confiança, esteio para a esperança. E muitas vezes nós também, como povo de Deus, tendemos a fazer isso. Mas é importante lembrar que o salmista, ele faz da promessa ou da palavra de Deus o fundamento
e a âncora final e cabal da sua esperança. Isso para nós deve preceituar a maneira como nós lidamos com tudo mais nessa vida. Eu gosto muito do Salmo 146, quando o salmista, ele traça um contraste entre aquele que confia no homem em relação àquele que confia e espera em Deus. Ele começa dizendo que os homens, bem como os seus desígnios, nada são. Afinal de contas, o homem perece, sai o espírito, ele logo torna ao pó, e naquele mesmo dia sucumbem todos os seus desígnios. E ele diz então que nós seríamos tolos se fizéssemos desta rocha e deste fundamento humano a âncora da nossa esperança. Aí ele contrapõe com isso, dizendo assim: bem-aventurado é o homem que faz e que tem o Deus de Jacó por sua esperança, por sua confiança, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Meus irmãos, nós somos encorajados nessa noite a olharmos para a palavra de Deus e encontrarmos nela, e somente nela, âncora para toda a nossa esperança. Eu sei que ao longo da caminhada, você e eu seremos tentados a esperar no braço de carne, a esperar nas influências humanas, a esperar pela sua própria sabedoria, a esperar e a confiar na sua própria expertise. Mas o texto nos lembra que se temos algo e se temos alguém em quem esperar, que seja no Senhor e que seja em sua palavra. Porque a palavra do Senhor e as promessas do Senhor, diferente de toda palavra e promessa humana, nunca caduca, nunca envelhece, é sempre fiel. Você lembra o que Deus falou para o profeta Jeremias, naquela ocasião em que ele mostrou numa visão uma vara de amendoeira, e ele perguntou assim: o que vês? E a resposta de Jeremias foi: eu vejo uma vara de amendoeira. E a resposta de Deus então foi: viste bem. Por quê? Porque velo eu em cumprir a minha palavra. A Bíblia diz que Deus, e não homem, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, evoque no seu coração as santas promessas do Senhor, apoie a sua confiança, a sua esperança naquilo que Deus tem falado em sua palavra, e saiba, essa esperança, ela não será frustrada. Eu já fiz uma conta na minha vida, que todas as vezes que eu deposito a minha esperança naquilo ou naquele que não é o Senhor, eu termino frustrado, sempre. Mas é sempre. Todas as vezes que eu faço de qualquer pessoa, de qualquer estrutura, de qualquer meio, de qualquer recurso, a fonte última da minha esperança, o desfecho disso é sempre a frustração. E vai ser assim sempre, porque nós não podemos dar garantia das nossas supostas promessas. Nós não temos como garantir as nossas palavras, mas o Senhor pode. A palavra de Deus, a promessa de Deus, é a rocha firme na qual devemos amparar a nossa esperança. Segundo, o salmista nos lembra que essa palavra de Deus não apenas é âncora para a esperança, mas é conforto para o dia mau. Veja comigo os versículos 50 e 52. O que me consola, e veja, me consola quando? Me consola na minha angústia. Ele é servo de Deus, mas ele também padece das angústias da vida. E ele diz o que é que lhe consola, e ele lembra a palavra de Deus que vivifica a sua alma. No versículo 52, ele diz: lembro-me dos teus juízos de outrora, e me conforto, ó Senhor. Não sabemos o contexto exato no qual o salmista se encontrava. Aqui ele fala de ímpios que de alguma maneira se rebelaram contra a palavra do Senhor, quem sabe a perseguição, algum tipo de infortúnio físico, de desventura circunstancial, seja lá o que fosse. Ele lembra-se que na verdade é na palavra de Deus que ele poderia encontrar conforto para o dia mau. E nessa mesma palavra, você e eu que também padecemos as noites escuras da vida, podemos encontrar conforto e consolo. Sabe, irmãos, quando Jesus estava sobremodo aflito, a Bíblia diz que ele chamou os seus discípulos, e ele foi para o Getsêmani,
E ali ele orou e diz que ele estava profundamente abatido, entristecido, a sua alma estava angustiada. Mas havia uma certeza, que não é explicitada na forma de um versículo, mas havia uma convicção, que era a de que ele estava cumprindo a palavra do Senhor, indo à cruz, indo no caminho da redenção, e aquela verdade, aquela máxima, a realidade da convicção de que ele estava sob a palavra de Deus, o fortalecia diante da angústia do Getsemane. Meus irmãos, quando Ana entra no templo, e você conhece bem essa história, uma mulher de alma angustiada, tomada pela aflição, pelo abatimento, pela inquietude da vida, diz que ela então derrama a sua alma perante o Senhor. O sacerdote, por sua vez, no primeiro momento, interpreta mal aquele balbuciar de palavras, talvez ininteligíveis, até que ele dá uma palavra para ela, dizendo assim, que o Senhor, que você, ao sair dali, né, ele diz assim, que o Senhor atenda a voz da sua oração. Diz que ela saiu dali e o seu semblante já não era mais o mesmo. Entenda-se ali a palavra de Eli como uma palavra de Deus. O sacerdote fala da parte do Senhor, o coração de Ana descansa naquela palavra e ela sai daquele lugar e o texto diz, o seu semblante já não era mais o mesmo. Sabe, irmãos, Deus usa a palavra dele para trazer conforto e consolo ao nosso coração. Às vezes nós estamos abatidos, às vezes é por uma enfermidade, seja lá o que for, e então nós chamamos a nossa consciência, uma verdade que nos lembra de que o Senhor é Deus que cura, que visita o seu povo. Quando nos sentimos abandonados, lembramos que o Senhor é aquele que não nos abandona. Há uma promessa que diz que se uma mãe, porventura, se olvidar, se esquecer do filho, o Senhor, todavia, não se esquece de nós. Quando estamos falidos em nossos pecados, lembramos da promessa de que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Quando nos sentimos desesperados, lembramos que o Senhor é a fonte de toda a nossa esperança, aquele que acode o desvalido, o prostrado, o caído, que coloca de pé aquele que já não tem mais nenhum vigor. E então nosso coração, à luz dessas ricas promessas, dessa palavra, começa a se encher de consolo. Uma coisa que eu costumo fazer, é sempre que eu estou sendo perturbado por algo muito específico, eu trago um texto, e eu começo a memorizar aquele versículo e trazê-lo à minha consciência com uma frequência maior do que outros. É como se eu estivesse pregando ao meu coração, insistentemente, não me permitindo esquecer daquela palavra, daquela promessa, daquele conforto, para o meu dia mau. Você sabe, eu não preciso persuadi-lo disso, que o dia mau também chega na sua vida. O dia de dor, o dia do vale de lágrimas, esse dia chega. A pergunta que nós precisamos responder nessa noite é, onde nós encontramos conforto e consolo nestes dias maus? Nesse mundo aí fora, alguns encontram suposto consolo na bebida, e então o copo é instrumento de consolo. Outros indo a um shopping center, e pessoas altamente aflitas costumam ser também excedentemente compulsivas nas compras. É uma forma de aliviar, de trazer consolo àquela dor. Então, passam cartão de crédito em tudo que é lugar, afinal de contas, elas querem ter um prazer que alivie, que conforte, que console no dia mau. Outros fazem isso por meio de prazeres sexuais. Alguns fazem isso através do entretenimento, mas fato é que nós não precisamos de nada disso. Nós temos a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é o que conforta o povo de Deus no dia mau. Veja no versículo 51, ele diz que a palavra de Deus também é a fonte de todo zelo espiritual. Ele diz, os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia, Senhor, mesmo sendo zombado, escarnecido, eu não me afasto da tua lei. Veja o versículo 53. Diante da visão de um mundo ímpio, ele diz assim, de mim se apoderou a indignação. Por quê? Por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. A palavra de Deus não apenas é a âncora da esperança, não apenas é o conforto para o dia mau, mas essa mesma palavra é o que enche o nosso coração de zelo, de uma percepção acurada diante da realidade. Veja,
no primeiro momento, ele se sente vítima da acusação e da zombaria dos ímpios. Aqui há algo que precisa ser dito, é que essa mesma palavra que nos conforta e nos consola, é a palavra que vai nos expor a, muitas vezes, sermos perseguidos, zombados e escarnecidos. Eu quero que você entenda que quando a Bíblia diz que a palavra de Deus consola e conforta o nosso coração, não significa dizer que por causa dessa palavra, nós seremos levados a circunstâncias de conforto. Significa dizer que Deus, por meio da sua palavra, de forma sobrenatural, traz conforto e consolo em nosso coração, mesmo nos dias maus. Mas muitas vezes, será exatamente por causa desta palavra que você vai ser atacado, perseguido, caluniado. Aqui ele diz que há uma indignação dos homens, e depois ele se torna indignado com os homens, mas ele diz que naqueles dias, ao invés de se importar, de tentar defender a sua própria causa, ele se aproxima da palavra e encontra na palavra um refúgio diante das acusações que são levantadas contra ele. Eu sei que, principalmente nós, nordestinos que somos, quando afrontados, temos quase que uma necessidade imediata de lidarmos com a afronta, lidarmos com a calúnia, lidarmos com a zombaria, através da justiça própria. Nós queremos que as pessoas ouçam na mesma medida que falam, que elas recebam na mesma medida que dão. Mas o salmista diz que quanto mais ele é perseguido, quanto mais ele é afrontado, quanto mais zombam, mais ele se apega à palavra do Senhor. Ele não confia na sua própria palavra para revidar ao ímpio, ele confia na palavra de Deus. E a esta palavra o seu coração se apega. Veja, meus irmãos, nós precisamos entender que esta palavra, a palavra de Deus, quando levada a sério, eu não me refiro apenas àquilo que nós verbalizamos ou discussamos, mas quando essa palavra é levada a sério na nossa vida, ela vai levantar inimigos, perseguidores. Você já deve ter ouvido isso, mas vale a pena repetir. Se você vai num ambiente público e você é das religiões de matriz africana, está tudo certo. Se você é espírita e você professa a sua fé, está tudo certo. Se você é de uma filosofia, Sexinoye, budismo, espiritualismo, está tudo certo. Mas quando você diz assim, eu sigo a Jesus e eu abraço a sua palavra, os inimigos já estão prontos para lançar suas flechas, suas lanças e seus dardos contra a sua vida. Essa palavra, ao passo que nos consola no dia mau, é a mesma palavra que muitas vezes vai nos expor a cenários maus. E aí nós precisamos aprender que o chamado do Senhor é para que nestes dias, e eles já se tornam realidade no Brasil, às vezes com uma sutileza normativa, legislativa, em outros contextos, por causa desta palavra, irmãos nossos não podem estar reunidos como nós estamos aqui. É por causa dessa palavra que eles são não apenas escarnecidos e zombados, mas por causa dessa palavra, muitos são esbofeteados, muitos são aprisionados e alguns até mortos. Mas veja, é por causa desta mesma palavra que o salmista diz que ele olha para esse mundo de impiedade com um certo zelo espiritual. Isso só acontece, irmãos, por obra do Espírito Santo. Veja, no versículo 51 ele se vê atacado. No versículo 53 ele demonstra profundo temor, zelo e até compaixão por aqueles que se desviam. Isso é algo que, humanamente falando, não cabe na nossa lógica, porque na lógica do sistema é toma lá e dá cá, quem bate apanha. Mas você percebe que ele é aquele que é afrontado, recorre para a lei do Senhor, e depois olha para os ímpios, o coração dele se enche de indignação. Você diz, então, ele está com raiva. A ideia de indignar-se aqui é tomar as dores de Deus,
É como se ele estivesse sentindo por Deus o fato daqueles abandonarem a lei do Senhor e seguirem os seus próprios caminhos. Não é que ele está se sentindo afrontado por ele mesmo, não é que tocaram no meu ego, mexeram na minha ferida, ele está preocupado com o nome do Senhor. Eles abandonaram a lei de Deus, eles repudiaram os mandamentos do Senhor, e aquilo gera profunda indignação no coração do salmista. Isso me lembra o episódio quando Paulo chega em Atenas. Ele chega na cidade, e antes de qualquer palavra, de se valer de qualquer estratégia para falar sobre o Deus desconhecido, você deve lembrar que o coração do apóstolo Paulo se comove intimamente. Ele sente a dor de estar no lugar em que aqueles homens conheciam tantas divindades, mas nada sabiam sobre o verdadeiro Deus. Isso se move no coração daquele que está apoiado na palavra. E sabe, irmãos, o nosso olhar para esse mundo que nos ataca, que de alguma forma esbanjam da nossa boa vontade, a nossa resposta a esse mundo é apegar-nos à palavra e respondermos com temor à luz dessa palavra. Eu não estou falando de se acovardar. A ideia do texto é nós precisamos nos indignar no Senhor. Mas a ideia aqui é olhar para esse mundo perdido e usar de compaixão, sabendo que eles precisam ouvir acerca desse Deus que nós conhecemos e receber esta palavra. A nossa indignação não pode nos levar a um movimento de agitação, onde a gente entra nas discussões e arruma confusão em nome de Deus. Não é sobre isso. A nossa indignação deve ser um zelo santo, de amor pela glória de Deus. E nós saímos em defesa, não quando rebatemos com a nossa própria palavra, mas quando nós oferecemos a este mundo perdido a palavra de Deus. A mesma palavra que nos leva a ser escorraçado é a palavra que esse mundo precisa. A mesma palavra que o mundo usa para nos atacar é a palavra que pode trazer a esse mundo a esperança do Evangelho. Nós precisamos entender que o chamado do Senhor para nós é o chamado para nos apegarmos à palavra e termos zelo por essa palavra, e nos alinharmos a essa palavra, e fazermos uso dessa palavra, não apenas como arma de defesa, mas também como verdadeiro ataque do crente, até porque essa palavra é a espada do Espírito. Mas depois, no versículo 54, veja o texto, ele diz assim: os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Veja que agora ele diz que essa palavra é a âncora da esperança, é o conforto para o dia mau, é aquilo que fortalece o seu coração, ele enche de zelo diante das afrontas do inimigo, dos inimigos, e também diante de um mundo mau, mas também essa palavra é o motivo do seu louvor e da sua alegria. Nós estávamos numa reunião ontem aqui, e com o pessoal que trabalha no Ministério de Música, os dirigentes, e falando sobre o que cantar. E eu dei um exemplo falando assim: quando o que nós cantamos é tão somente baseado numa experiência subjetiva, não dá para a gente cantar num culto, por uma razão muito óbvia. A experiência de um não é a experiência do outro. Então, eu fui de uma época, e talvez você também, em que a gente tinha várias canções que talvez 1/3 da igreja poderia cantar. Lembra de uma música de Fernanda Brum que dizia assim: estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Mas será que todo mundo naquele auditório está sentindo dor? Aí você diz: então, pastor, a gente não pode cantar sobre alegria, porque tem gente que está sofrendo naquela ocasião. Aí eu falo, do ponto de vista circunstancial apenas, nem deveríamos. Porque enquanto circunstancialmente uns estão alegres, outros estão abatidos, estão sucumbindo de dor. Então o que é que nós cantamos? Cantamos a palavra de Deus, cantamos Cristo, cantamos o Evangelho. E quando nós cantamos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus se torna o motivo do nosso louvor, do nosso cantar, e aqui entenda louvor não apenas como cantar, e eu usei apenas como exemplo, mas o motivo da nossa alegria, da nossa exaltação, o aflito é edificado e o alegre também. Quem está no monte sai daqui dizendo assim: louvado seja Deus, mas também aquele que está no vale, porque há algo em comum,
que alegra o coração do alegre e do aflito, que é a palavra revelada em Cristo, manifestada no Evangelho. O que traz louvor, meus irmãos, ao nosso lábio e ao nosso coração, é exatamente lembrarmos da palavra do Senhor. Durante a nossa peregrinação, nós vamos ter muitos motivos para pendurar as nossas harpas, para silenciar a nossa voz. E aí nós precisamos de algo muito superior às circunstâncias. E nós temos o próprio Senhor, nós temos o Deus da nossa salvação, que ama o órfão, o peregrino e a viúva, e é nesse Deus, por causa desse Deus, que nós cantamos. E a despeito do que esteja acontecendo na nossa vida, quando apoiamos o nosso coração na palavra, temos e teremos sempre motivos para cantar. Por isso, você pode estar passando o maior temporal, a sua vida pode estar convulsionando em dor, ansiedade, opressão, desilusão, seja lá o que for. Se você apoiar o seu coração na palavra, você encontrará na palavra de Deus razões infindas e suficientes para louvar ao Senhor. Às vezes com os lábios, às vezes com o coração, às vezes com atitudes na vida. Mas é na palavra, e é da palavra que jorra o verdadeiro motivo para o servo de Deus louvar a Deus. E aí quando a gente aprende a louvar a Deus pela palavra, o louvor é contínuo no nosso coração e nos nossos lábios, porque a palavra é imutável, porque Deus permanece velando fielmente pela sua palavra. Então, o que é que nós fazemos enquanto peregrinamos? Nós apoiamos o nosso coração na palavra, e bebemos do jorro dessa palavra, e temos o nosso coração alegrado, mesmo que em dias maus, de perseguição e de luta. Portanto, se você, como peregrino, deseja seguir nessa caminhada cantarolando, ao invés de aposentar a sua voz e o seu instrumento, meu querido irmão, apoie o seu coração na palavra. Faça da palavra lastro para os seus pés. Faça da palavra chão para a sua fé. E então você terá sempre motivo para louvor no seu coração. Por fim, ele encerra dizendo que essa palavra é também a sua fonte de meditação e de direção, noite e dia. Veja comigo, por gentileza, o versículo 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome. Veja, ele lembrar do nome, é lembrar de quem Deus é. Senhor, eu me lembro de quem tu és. Eu não estou agora lembrando-me dos meus opressores, eu não estou lembrando-me agora da minha aflição, da minha angústia, eu estou me lembrando do teu nome, eu estou me lembrando de quem é o Senhor. Lembro-me, Senhor, do teu nome, e eu faço isso durante a noite, e então observo a tua lei. Tem se dado assim comigo, Senhor, porque eu guardo os teus preceitos. Aquilo que ocupa os nossos pensamentos, governa o nosso coração e os nossos pés. Eu já me peguei, e é recorrente inclusive, trazendo à minha mente, nos últimos pensamentos da noite, aquilo que eu vi na TV, ou então que eu acessei no celular. Eu não sei se isso acontece com você, ou se é comigo. A sensação que eu tenho é que quando os meus pensamentos são saturados, sobretudo durante a noite, são saturados pelas coisas e as demandas tantas desta vida, é como se o próprio sono não fosse tão leve quanto deveria ser. E me parece que eu já acordo com as inquietações batendo ao meu coração. Tem um texto que a gente costuma meditar nele, mas não se dá conta da profundidade, que é Filipenses 4, quando ele diz assim, né? Que perto está o Senhor, e nós devemos nos alegrar nele, e a paz que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração, em Cristo Jesus, que não deveríamos andar preocupados, mas fazer conhecidas diante do Senhor as nossas necessidades. Ao final, ele diz que nós devemos pensar no que é puro, no que é justo, no que é de boa fama, naquilo que há algum louvor, alguma virtude. Em havendo tudo isso, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Na literatura sapiencial, você vai encontrar uma palavrinha chamada meditação.
a meditação, ela foi perdida, né, dentro do cristianismo ocidental. A gente não fala sobre meditação. Afinal de contas, quando ouvimos essa palavra, ela talvez logo acende na nossa consciência uma ideia esotérica, de esvaziar a mente ou coisa desse tipo. Só que, na verdade, uma das práticas do povo de Deus, Antigo e Novo Testamento, é a prática da meditação. E o que é a meditação? A meditação é o saturar da mente com as verdades eternas e o ficar ruminando sobre aquilo. Sabe, os puritanos, às vezes eles costumavam pegar um versículo, uma porção de um versículo, ou mesmo um tema específico, e ficar matutando sobre aquilo o dia ou vários dias. Por exemplo, eu quero meditar agora na justificação. Deus declarando pecadores inocentes. Pega-se um versículo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Pronto. E sempre que eu tenho oportunidade, ao longo do dia, eu trago aquela palavra ao meu coração e eu começo a meditar. Quem é o Deus que justifica? Eu começo a pensar nesse Deus. Depois eu começo a pensar em quem eu sou na condição de justificado. Depois eu começo a pensar nos meios que Deus usou para me justificar. Quais são os frutos, os benefícios disso, as consequências que o próprio Deus assumiu. E eu vou enchendo o meu coração, eu vou nutrindo os meus pensamentos. Isso faz coro então com Filipenses, porque a ideia de Filipenses é que eu tenho que selecionar o que ocupa os meus pensamentos. Meditar durante a noite é selecionar bem o que vai ocupar a minha mente. Porque aquilo que ocupar a minha mente, geralmente vai descer ao meu coração e vai dirigir a minha vida. A ideia é que aquilo que me faz meditar durante a noite, vai me conduzir durante o dia. E se a meditação da noite, se o meu coração durante a noite não for saturado por Deus, pelo nome de Deus, pela palavra de Deus, pelas grandezas da verdade de Deus, pode ter certeza, o meu dia será dirigido por pensamentos outros, inquietações outras, que não aquelas que ocuparam os meus pensamentos durante a noite. Talvez alguns aqui funcionem muito melhor durante o dia do que à noite. Eu funciono à noite. Se você não funciona bem durante a noite, esqueça a palavra noite apenas. E pense o seguinte, se você costuma fazer o seu devocional durante as manhãs, vamos tirar a palavra noite aqui, acorde. Invista um tempo salutar, não apenas para fazer leitura da Bíblia anual. Sabe, eu sei que você quer bater uma meta e quer dizer para alguém que você vai ler a Bíblia no final do ano. Eu sei que isso traz um certo ego para o seu coração. Está tudo bem. O crente é orgulhoso também, a gente gosta de dizer assim, eu li a Bíblia 72 vezes. E das 72, 50 foi de joelhos. Mas deixa eu falar com muita sinceridade para você. A leitura pela leitura não muda nada na sua vida. Você vai saber um pouquinho mais de história, de detalhes do texto, mas não muda nada. Eu parei de fazer isso há muito tempo. Geralmente o que é que eu faço? Às vezes eu pego um capítulo e quando já é muito, e aí eu gasto tempo ali, naquele negocinho ali, ó. Às vezes é um versículo, e eu fico matutando naquilo, extraindo verdades para o meu coração, confrontando o meu coração. Será que eu estou vivendo à luz dessa verdade? Porque se eu leio e eu faço uma leitura apenas para cumprir uma meta, e eu não medito, e eu não saturo a minha mente, pouco valor haverá para o meu coração. Se você tem tempo, então leia 3 capítulos, 5 capítulos, 10 capítulos, mas medite. O ponto em questão é, o salmista não apenas se aproximava da palavra para ler, mas para meditar. Os puritanos costumavam dizer, é melhor ler um único versículo e meditar nele durante todo o dia, do que ler a Bíblia inteira e nela não meditar coisa alguma. Um versículo, se te faz meditar, se te leva ao Senhor com profundidade de coração, se aquilo entra no teu coração e se internaliza como verdade de Deus, diretiva para o seu dia, aquilo é de um valor muito superior à mera leitura, que às vezes pode até ser só religiosa, para cumprir mais um costume diário. Nós precisamos entender que aquilo que ocupa os nossos pensamentos tem grande poder na direção do nosso coração e da nossa vida. Portanto, queridos irmãos, nós temos uma meta diária. E a meta não é ler 200 capítulos da Bíblia. Você pode ler, está tudo certo.
Eu já fiz desafio de tentar ler a Bíblia em 30 dias, fracassei. Já tentei ler em 3 meses, fracassei também. E está tudo certo. Enquanto Jesus não vier, a gente tem a vida inteira para ler. Então eu não tenho mais aquela pressa. Se Jesus vier, melhor ainda, que eu nem termino de fazer aquela leitura que eu estava planejado no ano. Eu vou me encontrar com ele e eu pergunto para ele o que eu não entendi. Então, nós não precisamos disso, irmãos. O que nós precisamos é saturar a nossa mente e o nosso coração e vivermos à luz dessa verdade. A palavra que desce à mente, a palavra que vem ao coração, ela encontra lugar na nossa vida, no chão da nossa existência. E aí, aquilo fez sentido. Eu não quero desencorajar você a fazer a sua leitura anual, mas eu só quero que você entenda que isso por si só de nada serve, se a sua mente e o seu coração não são saturados pelas verdades as quais você costuma ler. Portanto, permaneça, seja confortado, seja consolado por essa palavra e faça dela a razão diretiva da sua vida. Pode ser que você seja como eu à noite. Eu quero criar um hábito que eu não tenho. Eu quero criar o hábito de que pelo menos a última hora da noite e a primeira hora do dia, eu não tenha qualquer distração, a não ser uma última leitura que eu fizer, uma última meditação que eu fizer. Eu sou igualzinho a você. Vou aqui, quando meus olhos cansam, eu ligo ainda a TV e durmo com a TV ligada. E às vezes acordo, o que é que eu faço? Deixa eu ver se alguém morreu. Com o passar do tempo, isso vai moldando a nossa vida, irmãos. E a gente vai dizendo o que é mais importante. O que é mais importante? Então eu, particularmente, assim, desejo me arrepender disso. Dizer assim, Senhor, eu quero que o meditar da noite seja na Tua palavra. E que isso seja tão profundo que dirija o alvorecer do outro dia. Que ao acordar, aquelas verdades, como se enquanto eu estivesse dormindo, Deus estivesse adubando aquela verdade, para que quando eu acordar, ela floresça no meu viver. Esse é o desejo do meu coração, não que eu esteja fazendo. Eu digo assim, Senhor, eu me arrependo e desejo profundamente ser alguém cuja mente e cujo coração são saturados pelo meditar na lei do Senhor. Talvez você possa fazer esse exercício também. Ele não é sacramental, a Bíblia não manda você passar 1 hora antes ou depois, não. Mas talvez seja útil. Nesse mundo intoxicado por tantas informações, tantas memórias, tantas imagens, tantos símbolos e sinais, talvez fosse útil a gente aprender a fazer isso. Senhor, que os últimos pensamentos, os primeiros pensamentos, sejam saturados pela palavra do Senhor. Senhor, nós somos gratos, porque temos a Tua palavra, e esta palavra, é o que nos dá esperança, Pai. Nesse mundo mau, nós olhamos para a Tua palavra, diante da falácia dos homens, nós olhamos para a Tua palavra, encontramos nela grande esperança, Pai. No dia mau, nós corremos para a Tua palavra, encontramos nela grande conforto. Quando afrontados, ó Deus, e perseguidos e atacados, corremos para a Tua palavra e nela encontramos um refúgio santo que nos enche de zelo. Quando nos sentimos fatigados na peregrinação, corremos para a Tua palavra, encontramos nela uma fonte de louvor e de alegria para a nossa alma. Senhor, quando somos atribulados e passamos um dia inteiro sendo sacudidos de um lado para o outro, as tantas preocupações, faça-nos também ir à Tua palavra e meditar nela, e ter a nossa mente, o nosso coração abastecidos pelas verdades celestiais, que aquilo consuma a nossa alma profundamente, de modo, ó Deus, que ao acordar, possamos ver os primeiros frutos das verdades meditadas. Para aqueles que farão isso durante a manhã, que os efeitos sejam os mesmos. Ó Deus, mas não permita que a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração
seja atraído, conduzido, seduzido por nenhuma outra voz, senão a voz do Senhor, por meio da tua palavra. Faça um povo que lê e que medita nas palavras da tua lei. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Essa é a oração que fazemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.